Se depender de mim, é um partido, né? Tem que ouvir todo mundo, mas se depender de mim, nunca mais apoiarei o Lula. Foi a primeira vez que eu votei no Lula. Essa daqui o Lula vai sentir, vai doer num nível pessoal. O abandono do Lula tá só crescendo. A gente tem acompanhado nas últimas semanas, né, os líderes partidários, presidentes dos partidos do centro estão pulando fora do barco, vendo que não tem como caminhar com esse governo mais. Esse aqui é o advogado do Supremo Tribunal Federal. Ele é tão conhecido e tão famoso ali que ele entra no Supremo Tribunal Federal de bermuda e ninguém para ele. Olha só pra você ter uma ideia. Lula e Moraes vão à festa com samba na casa de Cacai. Foi um dos articuladores justamente para que o STF descondenasse o Lula. O Lula, ele é mais advogado do Lula do que o Zanin foi, tá bom? Por que eu tô te mostrando esse daqui? Olha a matéria que saiu hoje. Meu Deus, essa semana vai ser horrível pro Lula, vai ser horrível. Advogado, aliado de Lula, manda carta governista sobre Lula 3. Não só aliado, um grande amigo, tá? Lula está isolado, capturado, é outro Lula. Criminalista Cacai é um dos mais próximos advogados do PT. Foi na casa dele que Lula comemorou sua diplomação em 2022. E ele tá jogando a toalha. Ele tá falando, esse Lula agora é um incompetente. Está enclausurado, como é que ele falou? Isolado, né? Capturado, isolado e não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais velhos amigos e perdeu o que tinha de melhor, sua inigualável capacidade de seduzir. Realmente, Lula perdeu tudo, a capacidade de seduzir, tá isolado. Isolado porque só apanha, né? As pessoas já entenderam o que ele faz de verdade. Então, assim, é mais um que solta a mão. Deputado, eu queria entender melhor sobre essa decisão, né, de divulgar, de publicizar críticas. Claro, a gente ouve muitas críticas da base, mas o senhor fez um vídeo e apontou para quem, na sua avaliação, quem são os culpados pela alta do preço dos alimentos, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um pouco de indignação, né, que está o povo brasileiro. Você vai no supermercado e os preços estão nas alturas. Eu peguei a picanha, porque a picanha foi a principal fala do presidente da República na eleição, que todo mundo ia comer picanha pelo menos no final de semana. No vídeo eu falo todos os dias, mas não dá nem para pensar em comer picanha nenhuma vez por mês, porque os preços da picanha estão nas alturas, né? O café, quilo de café está custando R$32, ou seja, como é que vamos tomar café? Enfim, então um pouco da indignação aí que a gente tenha percebido, eu também tenho ido em supermercado, né? E percebido que as pessoas estão completamente indignadas. E aí o que mais me deixou revoltado, Tainá, foi a fala do presidente, ou seja, como é que o presidente da República fala para as pessoas não comprar, né? Ele quer dividir um problema que é dele com as pessoas. Quem foi eleito presidente da República foi ele, quem tem que governar é ele. Se a economia está mal e vai piorar, eu sei que vai piorar, ele deveria chamar o ministro da Fazenda e trocar o ministro da Fazenda. Eu acho que esse seria o caminho, como ele fez com a comunicação. Aliás, para falar em comunicação, não adianta pôr comunicador lá que não vai resolver, né? Porque cada dia ele inventa uma conversa diferente. Então, as críticas têm um pouco a ver com a indignação das pessoas e um pouco também do, digamos assim, da desesperança, né, que nós, quando apoiamos o presidente Lula, tínhamos. E agora a gente percebe que 2 anos depois o governo não fez nada, não tem uma marca desse governo Lula, ou seja, e o governo fica tentando ainda jogar a culpa para um ou para outro. Então, por isso, fiz questão de gravar aquele vídeo, repercutiu muito além do que eu imaginava, mas um pouco da nossa indignação com o resultado aí do governo Lula. Se depender de mim, é um partido, né? Tem que ouvir todo mundo, mas se depender de mim, nunca mais apoiarei o Lula. Foi a primeira vez que eu votei no Lula. Não tem base no Congresso, montou uma equipe dentro do Palácio completamente incompetente, não tem relação nenhuma com o Congresso Nacional e de vez em quando usa o Supremo para tentar atacar o Congresso. Ou seja, então, acho que esse tipo de governo não tem futuro. Como é que nós vamos apoiar uma reeleição do Lula nessas condições? É lógico que se depender de mim, eu nunca mais apoio o Lula. Acho muito ruim a equipe dele ali, a assessoria dele é muito ruim, né? Ou seja, o governo é ruim, a assessoria é ruim, a equipe econômica que vinha lá agora começa a dar esses problemas todos, dólar nas alturas, as bolsas caindo, ou seja, e juros, né, a 13,75. Agora também acho muito difícil ele ganhar a eleição. Se continuar nesse ritmo, a situação dele é muito complicada. Acho que dificilmente alguém vai querer
embarcar numa candidatura do Lula que não seja os partidos ali mais próximos do governo. Eu não voto mais no Lula. Se o meu partido, é lógico que eu tenho uma direção do partido, tem que discutir. Mas também nem sabemos quem são os próximos candidatos, os outros candidatos. Tem muita gente se colocando, mas não está claro quem são os candidatos. Eu gostaria muito de construir uma candidatura ao centro, que pudesse agregar tanto gente do centro-esquerda como do centro-direita e tirar o país dessa polarização, né? Dessa situação que a gente vive hoje, onde já até foi pior, né? Mas onde famílias brigam um com o outro, casais se separam, né? Enfim, então acho que se a gente construísse uma candidatura ao centro, poderia resolver esse problema. Até porque eu imagino que as pessoas hoje estão preocupadas com o custo de vida, com o salário, né? Futuramente com o emprego, acho que a economia vai piorar e podemos ter desemprego. Então, acho que essa é a preocupação principal agora. E para frente, vamos conversando. A única coisa que eu, pessoalmente, tenho é que eu não voto mais no Lula. Só votei uma vez, não vou votar mais. Não conversa, né? Ou viaja muito, né? Enfim, o país está meio desgovernado. Acho que o Lula, que nós esperávamos que fosse, não existe mais, né? Ele é outro tipo de pessoa. Parece que ele me dá, hoje, me parece, que ele dá mais atenção para as pessoas que visitavam ele na cadeia, né? Na época da prisão. E o resto ele deixou de lado. Quem não visitou virou meio que inimigo, né? Eu, como não visitei, ele só me recebeu uma vez depois da eleição. Durante a eleição, reunia toda semana. Depois da eleição, me recebeu uma vez. E agora, eu também não tenho mais saco para ir lá. É isso. Olha, deputado, o que o senhor está relatando aqui, né? Eu até brinquei, né? Tudo que a gente escuta no off está sendo dito no on pelo deputado Paulinho da Força. Não é uma surpresa para nós jornalistas que transitamos aqui na política e conversamos com a base, né? Tem sido essa mesmo atoada de outros dirigentes partidários. Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, empurrando muita coisa para um ministro da Casa Civil, que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora.